que a gente vai, quando a gente fala da nossa família sobre ele, a gente já acha um pouco de tabu. Imagina quando a gente vai falar dos sacerdotes. Mensagens aos sacerdotes, reflexões sobre as dores e alegrias dos sacerdotes de hoje. Minha gente, a Eliette Gomes, ela escreveu um livro que fala exatamente sobre isso. Depois de muitas conversas, provavelmente depois de muitos contatos, de muitas amizades, ela percebeu nos padres, e eu acho que você de casa, às vezes, não deve ter feito essa reflexão, de que eles são humanos, como nós, não é? Seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia, irmão. Bem-vinda. Muito obrigada por essa oportunidade, viu? Nós que agradecemos a sua ousadia também em escrever sobre um tema que é bastante, assim, complicado, né, de ser falado, mas que deve ser falado. Que bom, parabéns, desde já. Muito obrigada, muito obrigada. Como que você teve a ideia, né, a ousadia de escrever um livro para contar esses relatos da vida dos sacerdotes, dos missionários, dos religiosos, que também passam pelas nossas maiores doenças do mundo, né? Do nosso planeta, que são as doenças emocionais, como a depressão, a ansiedade. Como é que foi para você falar assim, quer saber, eu preciso escrever isso e externalizar isso para que eles também possam falar sobre isso? Eu vou começar assim, eu tive um amigo. Eu tenho vários contatos, vários amigos que são sacerdotes. Tenho uma facilidade de estar conversando com eles e ouvir a dor deles. Mas eu tive um amigo que partiu, um amigo sacerdote, e naquele momento, quando ele foi embora, eu percebi que alguma coisa precisava ser feita. Então, eu fui, né, escrevendo livro, pesquisando assuntos exatamente da parte sentimental, emocional, e trazendo alguns relatos daquilo que eu já ouvi de outros sacerdotes. E eu fiz assim, não, alguma coisa precisa ser feita, eu vou tentar escrever, né? Porque é uma realidade bem diferente da nossa lei de leigos, né? Então eu resolvi escrever e apresentar para a editora Santuário e tá aqui. Que legal! E quais temas assim você traz nesse livro? Eu abordo, né, a depressão, o suicídio, o narcisismo, a competitividade. São assuntos até um pouco fortes, né, para serem ditos, mas dentro das relações que o sacerdote tem, né? A relação do sacerdote com o povo fiel, a relação do sacerdote com ele mesmo, né? Porque ele também entende que ele não é um super-herói, né? Que ele é um ser humano. E até a relação do sacerdote com o sacerdote, né? Porque é necessário uma amizade. Então, eu tento trazer esses assuntos de depressão, suicídio, mas dentro dessas relações. E é interessante isso, né, irmão? Porque algumas vezes a gente está conversando e fala assim, e quantas pessoas tinham lá? Tinha um casal e um padre. Né? Então, são 3 pessoas. Exato. E a gente separa, né? E como você foi lá, tinha quem? Tinha o irmão e mais as crianças do projeto, né? Como se fosse algo separado. E o que a gente precisa entender é que a gente tem que unir tudo isso, porque eu acredito que deve ser desafiador, embora preencher o coração, né? Quando se decide ter uma missão, quando se tem esse chamado de Deus para fazer algo grandioso, que é o que vocês fazem. Mas vocês abandonam muitas outras coisas, como a família, como a cidade que se nasceu, como as raízes, né? E eu acho que essa coisa de você passar de um momento para outro da vida também deve dar, às vezes, essa coisa da solidão, não é? Não é tão simples assim, não é, irmão? Exatamente. Quando nós fazemos a opção por seguir essa vocação específica, ou a vida sacerdotal presbiteral, ou a vida religiosa, como religioso, sacerdote ou irmão, nós de fato devemos deixar tantas outras coisas, mas devemos encontrar justamente nas pessoas, nas famílias, nos amigos, na missão, naquilo que vamos fazer, um sentido maior. Mas sempre lembrando que nós precisamos sempre do outro também. Né? Hoje nós estamos muito na geração do fazer e não do ser. E é por isso que muitas vezes nós sofremos, né? Porque somos cobrados diariamente, só que nós nos sintamos que devemos corresponder à altura de todas essas cobranças e esquecemos que temos essa
limitação, que somos humanos, não é? Exatamente. Nós optamos apenas por uma vocação diferente, mas isso não quer dizer que nós somos super-heróis, que temos poderes diferentes, temos as mesmas necessidades, as mesmas dificuldades e também temos as nossas alegrias, mas é um tema bastante interessante, assim, né? E a gente passa, de fato, por essa necessidade de ter alguém que também nos ajude e, sobretudo, alguém que tenha um olhar de fora. Porque, às vezes, também ficamos dentro do nosso círculo interno, viu? É uma coisa da igreja isso, né? Desde o Concílio de Trento, os leigos, até mesmo os religiosos irmãos, porque eu sou irmão, ficaram sempre apartados dos ministérios ordenados. Então, nós nunca fomos vistos como importantes. A gente vê, né, agora o irmão Afonso Murad, teólogo, é irmão, não é padre, nos ensinando tanto sobre teologia, você como leiga nos ajudando na área da psicologia, com essas complexidades, adversidades da vida. Que bom, que maravilha. E você sente isso, Eliette, que depois que você escreveu, você chegou a mostrar a publicação, né, para os padres, para os religiosos, como foi a reação deles, né, de falar sobre isso? Porque eu acho que a princípio para eles também deve ser difícil, né, porque ali eu coloquei o irmão, né, fiz uma pergunta direto para ele, porque eu acho que eu queria que ele dissesse para vocês em casa a sensação disso tudo. Como é que foi para você receber esse retorno? Assim, os meus contatos, né, os padres, eles todos, eu quero ler, Eliette, manda para mim, então eu vou mandar. E assim, até o meu próprio pároco, ele também ficou emocionado, né? Ele, quando eu contei, fiz assim, olha, um pouco daquilo que você me ensinou com as suas dores vai estar nesse livro. E ele, né, ficou emocionado. Isso é legal, assim, eles entenderem também que mesmo eu sendo uma leiga, eu posso estar contribuindo, né, com essa vocação tão bonita. Nós estamos ajudando, né? Auxiliando. Isso é importante. Então, você que está em casa, a Eliette, ela vai dar para os padres que ela conhece, que são próximos a ela. Mas você que está em casa também pode, vindo à Aparecida, encontrar este livro, levar, dê de presente para o seu pároco, dê de presente para o seminarista, dê de presente para o seu bispo, não é? Para todo esse público, né? Para os religiosos, para uma freira. Eu até quando fiz a divulgação deste livro no grupo de WhatsApp interno que eu tenho, eu falei, olha, serve para todos, né? Todos nós necessitamos, mas especialmente para essas pessoas que assumiram uma vocação específica, que é o ministério ordenado e a consagração religiosa. A gente precisa ser canal. Quem sabe esse livro vai fazer com que o seu padre tenha mais ânimo, seja mais dinâmico. Às vezes ele esteja passando por dificuldades, a gente não percebe, né? E é bonito isso, né? O que a Eliette também falou, que tudo que ela aprendeu, né, com o seu pároco, porque nós aprendemos com vocês diariamente a nos portar, a entender melhor o que a gente está sentindo, a compreender, né, o nosso dia a dia e também os desafios da nossa vida com Deus no nosso coração. Então é uma troca, acredito eu. A gente fala aqui bastante, né, para a gente presentear os padres, mas acredito que nós, leigos, que também estamos envolvidos com os padres, a gente também devia ler, para que a gente tivesse, né, o que a gente fala da empatia, porque eu só vou compreender o outro quando eu tenho conhecimento, né? E aqui eu tenho o conhecimento de que, nossa, o padre também é como eu. Né? Nós somos uma unidade, embora únicos, cada um na sua excelência, ela como ajudante, né, da nossa cabeça, da nossa alma, né, e vocês do nosso coração, somos únicos, mas juntos, né, a gente pode melhorar um ao outro. Eu acho que esse é o trabalho bonito que está fazendo. E lembrando você de casa que esse livro, ele está na nossa editora Santuário. Se você tiver dúvida, você liga no número que você já conhece, você entra no Instagram da nossa editora para falar com eles, para pedir, porque entrega para todo o Brasil. Eliette, qual que é a sensação para você falar e cuidar das pessoas que hoje em dia, né, tem tantos problemas emocionais, porque parece que está tudo aqui, ó, na nossa cabeça e não é diluído pelo nosso coração, né? É muita responsabilidade, né? E assim, esses dias eu estava ouvindo, né, entre o ajudar e o apoiar, então assim, nós precisamos, a gente fala, eu vou ajudar, mas de repente eu preciso mais apoiar aquela pessoa, né? Fazer aquela pessoa refletir sobre as questões emocionais que ela traz dentro dela. Às vezes traz da infância, né? E a gente, eu falo que um dos melhores presentes que a gente pode dar para nós mesmos é o autoconhecimento.
essa é a melhor coisa que você pode fazer por você, né? Pode cuidar do físico, claro, do espiritual também, mas o autoconhecimento, ele vai fazer com que todas essas outras coisas entrem de uma forma melhor e até mais sadia dentro da sua vida. Com certeza, amém. Que a gente saiba ouvir mais, né? Diálogo não é só falar, não é, irmão? Diálogo também é ouvir, né? Exatamente. Gente, fica com essa dica boa aí para nós, então. Esse livro Mensagens aos Sacerdotes, que de fato eu gostei dessa sua ideia, É uma né? boa ideia, não é? De todos nós lermos, porque é importante também, porque aí a gente vai perceber as fragilidades daquele que às vezes está ali animando a nossa vida, nos transmitindo uma palavra de esperança, mas às vezes ele está desesperançado, não é? Às vezes ele está transmitindo uma alegria, mas que no fundo ele está vivendo um momento de solidão, de vazio. Então a gente vai crescer juntos. Então vamos fazer esse processo de conhecer mais os sacerdotes, de amarmos mais, de darmos apoio e também de sabermos de suas dificuldades. Que bom, Eliette, a gente agradece muito Eu que agradeço. a sua ousadia mesmo. Eu gostei dessa palavra também porque é uma ousadia, exato. viu? É extrapolar, é sair da caixa. E a gente precisa de gente que faça isso, que nos ajude também, porque somos todos igreja, o Papa Francisco fala, né? Sinodalidade, então todo mundo tem que nos ajudar. Com certeza. Exatamente. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E obrigada por cuidar das nossas mentes, porque acho que é bem essa coisa, quando a gente se olha no espelho, consegue entender o que a gente é, para onde a gente está querendo ir, o que a gente quer, e quando a gente tem o nosso coração mais elevado, a gente consegue ter uma vida melhor. Exatamente. Mas nunca sozinho, né? Nunca Então, ó, sozinho. Gente, aproveita então aqui, ligue ó. para nós, 0800 016 0004, ou entre no nosso site editorasantuario.com.br. Você também pode encontrar o livro no Mercado Livre, na Amazon, e assim a gente vai distribuindo esse livro para o Brasil todo.